é a seguinte: exercem e muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Nós estamos numa ajuda mútua, num amor mútuo. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os espíritos dos filhos pela educação. Isto é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. E para quem é pai, mesmo para que já fomos filhos, né? Já passamos pelo estágio de filhos, e hoje quem tem a possibilidade, está com a bênção de ser pai, percebe um pouquinho, mesmo que inconscientemente, esta relação. Hoje um pouquinho mais fria, uma relação mais fria, familiar, mas quem teve um processo de educação, de repente, no passado, ainda mesmo que recente, sabe que a relação familiar era diferente. E esta relação familiar, mesmo fria ou ardentemente, uma relação paternal, tem um significativo evolutivo. Se um homem, falamos ainda da célula familiar, se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Isso dito pelo mentor Chico Emmanuel. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de toda edificação e civilização. Nós até estudamos nos bancos escolares, hoje já não tem mais esse conceito, né? Mas até algum tempo atrás se estudava lá em educação moral e cívica, a célula, que a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, é a célula mantenedora, é a célula formadora, é a célula originária da sociedade. Se nós temos uma sociedade desregulada, descompassada, isso é fruto, talvez, de um processo educativo da célula máter que, de alguma forma, está falhando. Tá? Se nós pararmos um pouquinho para refletirmos sobre a sociedade que nós vivemos, de repente, nós vamos buscar as origens dos problemas sociais e da sociedade, em muitos casos, lá dentro da família. Se nós tivermos a visão de entendermos isso, a quem, ou além da família, como queiram, nós vamos perceber que esse compromisso é de passado, para nós, de outras vidas, de compromisso, de missão, em alguns casos. Ora, eu quis dizer no início como a diferença entre lar e residência. Vamos lá, vamos entender hoje, na nossa concepção, o que é família. Ora, se nós perguntarmos uma criança, família é o pai, a mãe, são os irmãos, se essa é a configuração da casa dela. Ela pode dizer que a família dela é o avô, é a tia, é o tio, é o padrasto, é a esposa, o padrasto, que não é mãe dela. Ou seja, depende da configuração, da convivência daquela pessoa naquele ambiente, é a configuração da família. E é verdade. A família é aquele grupo de pessoas que convivem
no mesmo ambiente. É aquele grupo de pessoas que convivem no mesmo ambiente e que, via de regra, é composta por pai, por mãe, por madrasta, padrasto, avô, avó, tio, tia, irmãos. Não foge muito disso. Todavia, isso não significa dizer que ali naquele ambiente existe um lar. Por quê? Porque o lar, além de ter esta configuração de um grupo de pessoas convivendo junto, esta convivência, ela precisa estar coberta e recheada de harmonia, de compreensão, afetividade. Nem todas as casas, nem todas as residências e nem todas as famílias existe este componente. Harmonia, compreensão, afetividade. Nós podemos até encontrar isso em ambientes outros que não existe família constituída. E que existe estes sentimentos, estes valores. Logo, dentro de uma visão cristã, lar é aquele ambiente que, no convívio dos presentes, existe a harmonia, a compreensão mútua, o amor ao próximo e a afetividade, por assim dizer. Ali se estabelece um lar de verdade. Bom, se o Evangelho, se o nosso compromisso como pais é de formar o espírito dos filhos aos quais nós nos comprometemos, ainda no plano espiritual, de uma formação de uma família, se nós como espíritos temos o compromisso de orientar os espíritos daqueles que serão nossos filhos, é óbvio que nós entendemos que nós temos que construir um lar, não só uma família. Para isto, obviamente, nós precisamos de orientação. Nós pais, nós constituintes de uma família que queira estruturar um lar, nós precisamos de orientação. E esta orientação, ela está lá no Evangelho. E a doutrina espírita nos irmãos, este que é a boa nova. Que a gente conduza as nossas famílias. Por que eu falo que o Espiritismo nos coloca isso? Porque nós temos o culto da prática do Evangelho no lar, não é uma prática somente do Espiritismo. Não é uma exclusividade do Espiritismo, não. Nós vamos entender que esta prática já existe há muitos e muitos anos, mas que por uma observação e um estudo e um entendimento das condições da origem da família e o compromisso da família, o Espiritismo tem isso como convicção, esta prática do culto do Evangelho no lar, justamente como uma forma de orientação para a família nesta responsabilidade. O Evangelho, que é a orientação prometida por Jesus, nos traz isso, nos traz essa possibilidade. Jesus Cristo foi quem inaugurou, por assim dizer, este trabalho, este culto do Evangelho no lar. Quando propôs isto a Simão Pedro, uma conversação
né, sobre, na reunião deles, conversação com Simão Pedro e com os demais apóstolos, ele orientou que o lar, então, deles deveria ser o berço para estes estudos evangélicos, para os estudos que hoje nós entendemos do cristianismo. Então nós percebemos o evangelho, o culto do evangelho no lar, é uma prática que deveria ser comum, até mesmo, recuo um pouquinho, que deveria ser comum para nós espíritas, e até mesmo para aqueles que não são espíritas. Porque tantas outras religiões cristãs praticam os estudos evangélicos, sejam em casa, sejam nos templos, sejam numa reunião. Há essa prática, com finalidades talvez diferentes, com razões talvez diferentes, mas com objetivos, acredito, bastante comuns. E qual seria a finalidade, então, do culto do Evangelho no lar? Aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui, até mesmo para aqueles que, de repente, críticos, me perguntariam assim: Paulo, por que culto do Evangelho no lar? Por que a palavrinha culto? Se já foi debatido outras vezes que a doutrina espírita não existe rituais, não existe cultos, não existe dogmas, por que então ainda se fala em culto do Evangelho no lar? Posso dizer que é um termo errôneo, é verdade. Segundo os autores espíritas, é um termo equivocado para a doutrina espírita. Porém, se cultivou esse termo por muitos e muitos anos, e esse termo, para a prática do Evangelho no lar, não muda em nada. Ela é apenas conceitual. Então, não mudaria de forma alguma o conteúdo e a eficácia da prática do Evangelho no lar. É apenas uma forma de falar culto do Evangelho no lar. Porque se pratica isso lá, está se cultuando, é uma prática, mas não é nenhum mito, não existe nenhum dogma em relação a isso. Então, só para esclarecer que é apenas um termo que se firmou, né, e que em nenhum momento o movimento espírita quis tirar isso do termo. Tá? Mas qual a finalidade, então, do Evangelho no lar? O Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Quando nós entendermos o roteiro do Evangelho no lar, nós vamos perceber a essência disso e a eficácia disso também. Né? Tem como finalidade criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Falo por mim, e eu acredito que não seja muito diferente para muitos de vocês, mas que dificuldade que a gente tem de reunir a família, né? Seja durante a semana, reunir a família em algum momento é complicado. E olha que a minha família, somos em 4 pessoas. E para ter as 4 lá, e são 2 adultos e 2 crianças. E mesmo assim é complicado. Né? Então, a gente acaba se envolvendo com as atividades do dia a dia e se esquece daquilo que é primordial para nós, que é a união da família. A gente acaba, muitas vezes, deixando a família de lado, em prol, em nome do trabalho, e justificando que os nossos afazeres profissionais
são, obviamente, para sustentar a família. Eu trabalho para sustentar a família. Se eu não tivesse família, então eu não trabalharia. Reflexões que a gente até faz, mas a gente, em determinado momento, diz, mas o que eu vou fazer? Preciso trabalhar. Vai deixar de trabalhar. Nós temos que fazer. É dar mais atenção para nós, como espíritos. É nos colocar na berlinda e nos perguntar, eu estou cumprindo com a minha missão na família? Como filho? E como responsável, como orientador daqueles que me veem como filho? Me veem como filho? Estas reflexões, e graças a Deus, a doutrina espírita nos dá, que nos permite fazer essas paradas e refletir sobre isso. Porque se nós vivermos com uma vida extremamente materialista, seguramente nós até seremos mais felizes, porque nós não damos a atenção para a vida espiritual que nos cobra esta postura. E aí a gente tem esse compromisso. E é por isso que a gente acaba refletindo, entendendo e ficando agitado com essa situação. E buscando alternativas para isso. Mas nós temos esta oportunidade, e à luz do Evangelho, de reunir a família. Unir a família. Nem que seja para aquele momento íntimo, momento de união, para simples, rápido, nem fosse uma prece, todo mundo junto, fazendo um momento iluminado. Ainda temos como finalidade orar pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, proporcionando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Neste momento em que nós nos reunimos, sob o nosso teto, e que abençoamos como um lar, nós ali, membros familiares, estão reunidos também, e não só nós encarnados, mas todos aqueles que de alguma forma ou de outra nos querem bem. Velam por nós. Os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, estão ali também. E radiantes, porque tivemos a feliz ideia, a ideia iluminada de nos reunir em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. A família acaba por receber essas bênçãos. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Mais uma finalidade. Higienizar o lar. Se nós tivéssemos a visão, pudéssemos ter a visão, e não precisamos ter a visão, basta termos fé, porque a visão substitui-se à compreensão. No momento que eu tenho a fé de que realmente isso acontece, é como se eu imaginasse, neste momento, numa reunião familiar, fazendo o estudo do Evangelho, ao término deste estudo, eu tenho a imaginação e é como se eu estivesse vendo todos os cantinhos, literalmente, da minha casa, cada cantinho, cada fresta, limpinho, sem nada, sem um pingo, sem um raio, sem um feixe de energia maléfica de dentro, negativa. Porque o pensamento gerado na reunião em nome de Jesus, pensamento criado ali, a energia criada ali pela prece e pelo estudo do Evangelho,
faz uma verdadeira limpeza energética em nossa casa, em nosso lar. Televisão para ver isso acontecer. Ter a certeza, a fé de que esta reunião tem esta finalidade. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Como eu falei antes, todos nós vivemos os nossos agitos, as nossas perturbações, as nossas complicações do dia a dia. Todos estamos em verdadeiros conflitos diários. O culto do Evangelho, a prática do Evangelho, que deveríamos fazer semanalmente, traz esse alento, traz este conforto, porque nós depositamos a nossa fé neste trabalho. Acontece uma vez, acontece duas vezes, terceira semana, quarta semana, um mês, 2 meses, um ano de prática, a higienização do lar está perfeita. A nossa harmonia no lar passa a ficar perfeita. Mas tem que haver a persistência, a vigilância. Não basta assim, simplesmente, hoje é dia de fazer o Evangelho, meu Deus, aí vai aliviar todos os nossos problemas da semana. Sólido. Se não houver durante a semana a nossa persistência em corrigir os nossos erros, eu vou discutir dentro de casa a semana inteira para tentar buscar um alento naquele dia. É uma solução. Mas se a gente não se ajudar, obviamente, não estamos fazendo com que a nossa fé seja evidente. Eu via hoje ao meio-dia, hoje de manhã, sentado no banco do consultório lá, escutando a televisão, devia estar passando, acho que era Jornal Nacional, não sei, enfim, Jornal Almoço, a entrevista a um médico e que falava sobre os fumantes. E aí uma pergunta de um telespectador perguntou ao médico, então, se a pessoa que fumava há tantos anos se deixasse de fumar a partir do primeiro dia, já teria benefícios? Um dia, um mês, um ano, a cada momento que deixa o vício, já é um benefício que o corpo está tendo. Transporto esta observação e essa situação para a prática do Evangelho. Para nós outros que nunca fizemos o Evangelho, se começarmos a fazer essa semana, passaremos a ter benefício? A partir do momento em que você pensou em fazer, você já passa a ter benefício. E se você concretizou naquela semana, já realizou, o benefício já se fez presente. Porque quantos pensaram em fazer, vamos fazer no domingo, na quarta, na segunda, e chega no dia e não faz. Né? Então, quando a gente pensa, já começamos a receber estes benefícios, portanto. É no lar que os espíritos se reencontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Neste ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Nós não estamos na família que estamos por acaso. Nascemos lá, no erro da cegonha não. Nós estamos lá porque lá, naquele ambiente, aquele grupo de pessoas, nós combinamos. Houve um acerto, previamente, de que nós nasceríamos inicialmente como filhos, como irmãos, e posteriormente como pais, espíritos
que viriam sob nossa responsabilidade. Então há um planejamento sobre isso, há uma programação sobre isso. E esta situação é que nos dá a responsabilidade, obviamente, de termos o nosso trabalho realizado. É neste ambiente, no lar, que são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral. E a gente, muitas vezes, nos causa tristeza quando a gente vê famílias completamente desajustadas, não? Para nós que estamos de fora, é verdade, parece tão simples que aqueles entes se entendessem. É tão simples de se entender, só bastaria um pedido de desculpas, só bastaria eles se apertarem a mão, se darem um abraço, mas parece que o ódio, leitura que o Valdir fez inicialmente aqui, né, esse sentimento é muito maior e causa tanta cegueira. É verdade, causa cegueira. Porque em nome do ódio eu prefiro não ver as coisas. Até porque se eu ver, eu tenho que mudar, né? O ódio, atrelado a isso, a ignorância, nos levam cada vez mais para o caminho errado. Então, nos dá esses faixos de luz aí que a gente percebe essas situações, mas não nos apavoremos, não. Aqueles desencontros familiares, esses desajustes, essas desuniões, né? Se eu tenho o compromisso de vir como irmão do Marcelo, e temos, ou pai, filho, enfim, mas a necessidade de convivermos juntos, e se o ódio nos afasta cada vez mais, nós temos o livre-arbítrio de escolher uma nova reencarnação e a possibilidade de nos entendermos novamente, e nela não conseguimos, em nome do ódio, não nos avexemos, numa próxima nós vamos de novo. Tantas quantas forem necessárias, até nós nos entendermos. E se mesmo assim não for possível, vai chegar um momento em que os superiores vão dizer, ó, sinto muito, irmãozinhos, vocês não se entendem mesmo, né? Agora vocês vão ter que se entender. Vocês vão vir juntos de novo. Mesma família? Sim. E é o caso, muitas vezes a gente entende aqueles irmãos grudadinhos, siameses, né? Então, unidos por uma parte do corpo, para não ter mesmo como se separarem, e até mesmo como brigarem, e até mesmo como discutirem, enfim, como se separarem. Vão ser obrigados. É a condição compulsória, atributo divino, amor divino. Não é castigo. Nós temos, por amor, a condição de nos entendermos, de nos amarmos de verdade. Se por nossa conta isso não é possível, o divino nos orienta de como fazer isso. A função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. A reencarnação é a bendita escola que nos dá a oportunidade de revermos os nossos erros. Erramos? Bem, não tem problema. Volta, tu tem uma outra oportunidade. Errou de novo? Ora, todas as condições para evoluir. Tá? Basta você seguir o caminho do bem. Mas vai ter uma nova oportunidade. A perseverança, não mais a nossa, mas da divindade, ela é iluminada. Ela nos dá a condição de crescer. O tempo, nós é que determinamos. Quanto mais rápido, obviamente, melhor. Menos sofreremos. Isso é uma verdade. Quanto mais rápido evoluirmos, menos sofrimento teremos. Mas como é que eu faço, então, para sofrer menos? O que significa evoluir
Como é que eu vou evoluir? Através de novas experiências no campo intelectual e moral. Vamos compreender o caminho do bem e do mal. Ponto. Moralmente, nós temos dois caminhos a seguir: o caminho do bem e o caminho do mal, de nossa livre escolha. Eu posso ir para qualquer um. Normalmente a gente escolhe o que é mais fácil, né? Só que esta escolha que nós fizemos, já é atributo intelectual. É aquela condição, se eu posso ir pelo mais fácil. E entender que o mais fácil vai me fazer sofrer. Que o mais difícil, obviamente, eu tenho frutos muito melhores no final. Então, o atributo intelectual é que me fará decidir qual é a melhor escolha. E o momento que eu escolher, eu responderei pelas consequências ou pelos resultados da minha escolha. Escolher o caminho do bem, obviamente, vou colher bons frutos. Agora, se eu escolher o caminho do mal, vou ter que responder pelas consequências que ali sobrepujar. Coerente com essa visão, afirma Emmanuel, então, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Por mais desajustada que seja a família, é nela que nós encontramos a orientação da moral e dos valores éticos. Por mais que os pais não tenham cultura, por mais que os pais não tenham conhecimento intelectual para desejar, para instruir aos filhos, eles têm o exemplo, as atitudes. O pai pode não ter cursado nenhuma faculdade, os pais podem ter concluído os ensinos fundamentais, portanto, não teriam lá nenhuma formação intelectual para saber como educar os seus descendentes. Todavia, a conduta ética, moral dos pais, e como de qualquer um de nós, não se aprende na escola. Aprende ou em casa, ou fora dela. Se eu não tiver, obviamente, construção desses meus valores morais fortes, sejam elas citadas na família que não me orientou, na escola que não me orientou, mas eu tenho sentimentos. Que vão me dizer qual é o caminho que eu devo seguir e responder por eles. Estes valores é que são o que norteiam, obviamente, a nossa evolução. E ainda, como diz Emmanuel, o lar é ainda a melhor escola para receber as bases do sentimento e do caráter. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, o vosso castigo será de vê-los entre os espíritos sofredores, ao passo que dependeria de vós tê-lo feito feliz. Pesado isso, né? E está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Capítulo 14. A condição, obviamente, do destino nosso e, portanto, dos nossos filhos, vai estar com base naquilo que nós fizermos por eles. E nós vamos responder por isso. O que nós fizemos? Né? Essa é a pergunta. O que fizemos aos filhos que foi confiado à nossa guarda? Soubemos orientá-los? Soubemos educá-los? Conduzimos-os no caminho do bem? Ou deixamos a rebelia? Ou essas nossas crias foram
criados pelo tempo e pelo mundo? Nós vamos responder por isso. Mas, obviamente, o nosso maior castigo é vê-los sofrendo. E isto é a justiça. Deus não vai nos castigar por isso. Nós não vamos pagar um preço cobrado por Ele. Não. Preço que nós determinamos pela nossa falta de compromisso. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre às quatro paredes de um campo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Essas palavras são palavras de vários compêndios, de vários espíritos citados aí por Chico Xavier, ditados, e escritos por Chico Xavier. Está na obra O Culto do Evangelho no Lar, na página 11 e 12. Então, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança as raízes de aperfeiçoamento e sublimação. O Evangelho no Lar, este estudo que nós fizemos em nossos lares, é uma dádiva. Obviamente, é ali um momento de sublimação, sem sombra de dúvida. Além de escola, esse momento se transforma também num hospital, porque acaba por sanar por diversos problemas, tanto na ordem física mesmo dos integrantes, e principalmente espiritual desses que estão lá. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossa possibilidade. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. Se nós temos alguma coisa boa a fazer pela sociedade, pela nossa comunidade, eu diria que é o exemplo. De alguma forma ou de outra, as pessoas copiam dos outros aquilo que é bom e muitas vezes aquilo que não é bom também. Mas essa prática do culto, essa prática do Evangelho, do estudo do Evangelho no nosso lar, realmente, além de isentar a nossa casa, de isentar, criar um campo de força para as energias negativas, que tem muitas, acaba fazendo com que toda aquela energia boa emanada ali daquela reunião, daquele encontro familiar, expanda para os vizinhos. E ali, neste momento, é um momento que a gente consegue fazer a caridade. Sem balbúrdia, sem escândalo, sem os outros ficarem sabendo, sem demonstrar publicamente. No momento em que nós oramos pela nossa família e que nós oramos pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, é um momento de caridade que nós estamos fazendo para esta convivência harmoniosa. Amanhã pelo bairro, depois pela cidade, mais adiante pelo estado e assim por diante. Cada família que se reencontrasse ou que se encontrasse em momento sublime, fizesse a mesma coisa, a emanação energética seria escandalosamente sublimada. Os objetivos alcançariam, com certeza, todos os necessitados. Os espíritas, e em particular os participantes dos grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente. É aconselhável se reúna com os familiares
ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo. Obviamente, sob a cobertura moral da oração. É importante que a gente entenda, é necessário que a gente entenda a importância desse trabalho. Para nós, espíritas, para nós aqui da casa, falamos tantas vezes sobre a necessidade deste trabalho em nossos lares. É a nossa salvaguarda. Principalmente para quem participa, e aqui dita não por mim, mas por Chico Xavier, para quem participa dos grupos mediúnicos, muito mais necessitamos deste amparo, desta proteção. E a gente sabe, não precisamos ser espíritas, não precisamos ser praticantes, a gente sabe o quanto nós necessitamos disso. Nós sabemos o quanto foi difícil vir aqui hoje. Cada um teve as suas dificuldades para vir, e em muitos casos até pensaram 2, 3 vezes se viriam ou não. Em outros tantos casos não vieram. Nós temos algumas cadeiras desocupadas materialmente. Poderiam estar aqui, mas que se deixaram levar pela influência negativa, ditada por alguém, que talvez tivessem, que tinham vontade de vir, mas uma outra vozinha falou, não precisava ir. E não pensem que isto acontece por acaso. Confesso a vocês que para mim, que tinha esse compromisso de estar aqui hoje, dificuldade que foi para vir aqui. Cheguei em casa, sentei, quase dormi lá. Para levantar naquele sofá, foi um problemão. Será que é só pelo cansaço do dia a dia? Todos os dias eu trabalho do mesmo jeito. Todos os dias eu estou ansioso para chegar em casa, para ver minha família, pegar meu bebê no colo, brincar. Hoje, realmente, nem isso eu conseguia fazer. Será que é só hoje que eu estava cansado? Com certeza não. Mas nós temos, e nós fizemos as nossas escolhas. Nós assumimos o compromisso das nossas escolhas. Então é importante que a gente entenda essa realidade. Popularmente dizendo, tem aqueles que nos puxam para ir para frente, mas ao mesmo tempo temos um batalhão que tenta nos puxar para ir para trás. E na vida é assim. E tudo é assim. Nosso tratamento espiritual é assim. Não é diferente. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E prossegue. Se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Que é aquilo que eu falei antes. Hoje, em nossa família, amanhã, orando e vibrando pelos nossos vizinhos, nosso bairro, depois pela cidade, e assim, outras famílias fazendo a mesma coisa, nós otimistamente vamos conseguir fazer isso pelo nosso planeta. Não 100%, porque da mesma forma que tem alguns querendo ir para frente, tem outros indo para trás. Mas esses que estão nos puxando para trás, seguramente vão chegar ao nosso lado aqui e vão conosco para frente. Né? Se nós fizermos a nossa atividade cristã, né, da oração. A transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor inável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos da nacionalidade progressista. Acende o sol do Evangelho em tua casa. Reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Joana de Ângeles é que falou isso, ditou
para o Divaldo Pereira Franco, em 1987. Ou seja, fazer o Evangelho no lar, em outras palavras, diz ela, é abrir o sol dentro da nossa residência, da nossa casa, do nosso lar. Transformar a nossa residência no nosso lar. Ora, gente, nós tentamos higienizar a nossa casa, aromatizar a nossa casa, colocando, ora, por vezes, um aromatizador ali, um cheirinho aqui, né? Passa um perfuminho, fica um ar agradável realmente. Isto materialmente a gente faz para eliminar os maus odores da nossa residência. E para eliminar os maus fluidos, o que nós fizemos? Às vezes nada, e nem sabemos que podemos fazer isso. Além das nossas orações diárias, aquela de acordar de manhã cedo ou antes de ir dormir, que são essenciais para a nossa harmonização, a gente pode fazer esse encontro familiar, que poderá ser com a família e que poderá ser sozinho, se a família assim não quiser. Não podemos obrigá-los, mas que nós podemos estar fazendo, partindo de nós. E o roteiro para fazer o estudo do Evangelho, até nós temos, está exposto, desculpa, Marcelo, exposto, né? Existe um movimento, aplique o bem que existe em você. Isso está na internet também, né? Vocês têm acesso, teremos acesso a todos. Amplie o bem que existe em você, o movimento do Evangelho no lar e no coração, né? Então aqui tem muito disso que eu falei para vocês, está nesse material, tá? Inclusive com indicação de algumas literaturas, de alguns livros que a gente possa estar fazendo, mas o roteiro básico para que a gente faça o culto do Evangelho no lar é muito simples. Ele não precisa ser mais do que meia hora numa reunião familiar, aonde a gente consiga reunir, faça inicialmente uma oração. Se não conseguimos fazer uma oração de preferência espontânea, que ela possa ser inicialmente com o Pai Nosso, e logo em seguida, feita a oração, que vai harmonizar o ambiente, nós usemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é com base nele que nós vamos estar fazendo este estudo. A sugestão é, obviamente, que a gente faça iniciando na sequência o Evangelho. Toda semana lemos um capítulo, uma parte, analisemos, analisemos, debatemos aquela parte do Evangelho lida, nunca dando vazão a discussões, preponderando a minha ideia sobre a do outro, nunca, porque num debate aonde todos estamos ali sem conhecimentos profundos, nós iremos aprendendo com a opinião do parente. Então nós fizemos uma análise daquilo que foi lido. Não nos permitiremos, obviamente, a sugestão é essa, não nos permitir viajar muito, ou seja, fazer muitos comparativos, porque quando a gente excede nos comparativos, nós pecamos no erro de interpretação. Procurarmos, obviamente, analisarmos o que está escrito ali sobre a tradução, obviamente, do Espiritismo. Depois de feito esse debate, façamos um processo de vibração. Nesta vibração é que nós vamos estar fazendo a oração pelos entes familiares, pelos presentes e pelos ausentes. Neste processo de vibração, nós vamos estar pedindo pela paz, pela harmonia da família, dos vizinhos, dos governantes, e além disso,
nós vamos estar fazendo a vibração de fluidificação da água. É importante que nesse momento a gente vai reunir a família, escolhemos o melhor ambiente da casa, na sala, na cozinha, onde todos sentimos confortáveis. Sentemos nesse momento, coloquemos uma jarra de água sobre a mesa, ou copos com água para cada um dos participantes, como queiram, para que essa água seja fluidificada. A gente não tem ideia do significativo que é isso. Nós temos a nossa água, e é dito aqui sempre, né, que isso é uma das etapas da terapia que a Casa Espírita tem, e é verdade. Nós conseguimos, através dos nossos pensamentos, do pensamento em conjunto, fazer a fluidificação da água. Os espíritos responsáveis por este trabalho, sejam aqui da Casa Espírita, ou sejam lá nos nossos lares, através dos nossos pensamentos, das nossas preces e da nossa vibração, vai fluidificar aquela água que está sobre a mesa, colocando neste recipiente os ingredientes necessários para que possa ser sanada as nossas dificuldades inicialmente espirituais. A gente não vê nada disso. Acontece. Vamos ver bastante que isso está acontecendo. E acontece. Depois das vibrações, obviamente, a gente vai fazer os nossos pedidos, né, para aquele grupo de espíritos que estão ali. Normalmente esses espíritos são pessoas, entes queridos, já desencarnados familiares que zelam por nós e que estão ali, neste momento, apreciando também este estudo. E nós fizemos os nossos pedidos, portanto, para a nossa semana e para as nossas atividades. E aí encerramos novamente com uma prece. Não é momento, no estudo do Evangelho, nesse momento, de atividades mediúnicas. O estudo do Evangelho no lar é apenas um momento teórico, um momento de encontro, de confraternização familiar sob a luz evangélica. Não é momento para manifestações espirituais. Aliás, o nosso lar não é ambiente para isso. As manifestações têm os seus locais apropriados e a Casa Espírita é o local apropriado para isso. E o trabalho mediúnico é o momento para isso. Tá? No momento do estudo evangélico, não nos permitimos também combate de ideias. Né? Eu entendi melhor, você entendeu diferente, não. É um momento apenas de análise daquilo que nós estamos lendo e discussão sobre os efeitos morais, obviamente. É um roteiro simples, muito simples, e que não precisa nenhum conhecimento prévio para que isso aconteça, a não ser o interesse, o desejo de que isso aconteça periodicamente em nosso lar. Procuremos fazer essa prática. A Casa Espírita tem essa função de orientação também. Quem quiser desenvolver o estudo do Evangelho no lar, a Casa Espírita está à disposição, inclusive para fazer o primeiro estudo lá. Não sabem como fazer, não sabem? Vem na Casa Espírita, pede orientação, a gente pode até ir lá na casa de vocês. Fizemos todos lá um encontro familiar com a presença de alguns integrantes da Casa Espírita. Isto é missão da casa também. Certo? Fica aqui uma orientação, até porque é uma necessidade do nosso trabalho,
e da nossa vida, esse reencontro familiar, que este estudo do Evangelho seja difundido. Que bom se todos conseguíssemos entender que isso é realmente necessário para cada um de nós. E que bom se isso pudesse ser realidade em todos os lares da nossa nação. E que bom, sendo realidade, que todos os integrantes entendessem perfeitamente a finalidade do estudo do Evangelho. Mas esse é o meu desejo. E isso se concretize em cada um dos lares, dos vossos lares, dos nossos lares, e que comecemos a mudar a nossa realidade, das nossas famílias, das famílias do nosso município, e expandindo, portanto, como uma forma de solidariedade. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e uma boa semana.